Antes da gente começar esse episódio, eu gostaria de dar um recadinho para você que quer criar e hospedar seu próprio podcast. Você já ouviu falar do Anchor? Não, é a maneira mais fácil e rápida de você criar seu podcast. Não acredita? Então ouve aí. Primeiro, o Anchor é gratuito. Segundo, ele disponibiliza diversas ferramentas para você gravar, editar e personalizar ainda mais seus episódios, com músicas e efeitos sonoros. E tudo direto do seu smartphone ou computador. Além do mais, o Anchor distribui seu podcast automaticamente para diversas plataformas, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, entre outros. E tem mais, você pode ganhar dinheiro com seu podcast. É isso mesmo, o Anchor, ele faz a ligação entre o seu podcast e os patrocinadores. E você nem precisa ter um público tão grande assim para começar a faturar. Para você ter uma noção, os primeiros patrocínios são direto do Anchor. Então não perca mais tempo. Venha já criar seu podcast com o Anchor. Baixe agora mesmo o aplicativo ou acesse o site anchor.fm. Anchor, a maneira mais fácil de fazer um podcast. E agora, vamos para o episódio. Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão, e essa é mais uma edição do Press Startcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. Aqui do meu lado direito, nessa bancada virtual, que é a maior bancada da podosfera, falando também do Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin desu. Fala galera, beleza? Do meu lado esquerdo, ele que fala do interior de São Paulo, o xodó da vovó. Ele é o xodó da vovó. Andrei Cardoso. Salve, salve galera, cá estamos. Apresentando as nossas convidadas, ela que é jornalista, já escreveu artigos para revistas para brasileiros aqui do Japão e artigos para a BBC, Ana Paula Ramos. Oi pessoal, beleza? Agora ela, que é carioca da gema, atualmente mora em Nova York, também jornalista e nos Estados Unidos ela curte fazer artigos de festas e eventos. Marcela Teixeira. Hey guys, tô por aqui. E no nosso suporte técnico, ela que é a estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera. Tudo genki. Bora para mais programa. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o que é ser jornalista brasileiro fora do Brasil. Mas antes da gente ir para a leitura de mensagens, gostaria que você, Reni, informasse para os nossos ouvintes como eles podem entrar em contato com a gente. Opa, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, manda para nosso e-mail, @pressstartcast.com.br ou pelo nosso mural no nosso site pressstartcast.com.br e acessem nossas redes sociais. Bem lembrado, Reni. E Andrei, você pode informar para os nossos ouvintes quais são as nossas redes sociais? Claro, Will, com certeza. Para acessar as nossas redes sociais é só fazer uma busca tanto no Instagram quanto no Facebook por Press Startcast. E no Twitter é só digitar lá @cast_press, beleza? Bom, apresentações feitas e os nossos contatos informados. Bora para a leitura de mensagens? Hi. Peraí, Will. Dá um tempo aí. Hoje eu tô trazendo aqui um convidado especial pra gente, cara. O Cris, lá do Confraria. Fala aí, Cris, como é que você tá, cara? Salve, salve, starteiros, belezinha? Pra quem não me conhece, eu sou o Cris. E pra quem me conhece também, eu e meus amigos Douglas e Veste, os velhos confrades, e você aí do outro lado, formamos o Confraria. Porra, boa, Cris. Fala aí, cara, o que é o Confraria? Conta um pouco aí pra gente. Salve, salve, confradeiros! Belezinha? Eu passei por uma situação deveras peculiar, como se minha vida já não fosse, né? Eu comi, pausa dramática, um hambúrguer vegano. Tipo um prensado de plantas? Não. Compensado de... Eu já pensei num monte de galho que eu tirei aqui da minha árvore que dava pra fazer uns 15 hambúrguer. É normal, a gente janta no quarto assistindo televisão, né? E Puta, que susto. Eu pensei que tu ia falar que janta na construção, mano. sai da cama, tipo, pisa com o pé esquerdo, por exemplo, primeiro. Por exemplo, isso é uma mania. Não, eu piso com o pé direito, eu piso com o pé direito porque eu sento eu durmo do lado direito da cama, então... Veste, eu acho que é o seguinte, se o Douglas não começar a revelar as manias dele, nós vamos ter que começar a revelar as manias dele. É, cara, o Douglas... Cara, o Douglas tá muito suspeito hoje, né, cara? O Confraria, cara, é um podcast que a gente fala de tudo
com certeza de nada. Como a gente não tem especialista, a gente pode falar sobre tudo. Alguns convidados, inclusive, nem especialistas são, né? Que, pra vocês aí, eu participei de um confraria lá com o Chris, eu fui apresentado como especialista de Dragon Ball, olha só. É porque tu mora no Japão, cara. É justo, é justo. É por causa disso. E a gente tamo aí, né? No Confraria. É claro, é uma honra estar aqui participando do Press Start, que é um podcast rival. Não, mentira, não tem nada de rivalidade. Porque assim, eu conheço o Renin há muitos anos e eu considero ele como um avô. É justo. É, e ele é aquele avô que sempre dá conselho errado pro neto, né? Tipo, compra patins que vai ser legal, torce pro Giants que nós vamos ganhar, essas coisas assim. Olha só, tá distorcendo tudo que eu falei. Eu realmente falei pra comprar o patins, ele não deu porque não quis. Quanto aos Giants, você mesmo vai lembrar do que você falou, cara. Porra, futebol americano é da hora, vou torcer pros Giants porque foi o primeiro boné que eu tive. Olha lá, ó. Você tem provas? Tá gravado? Tá na podosfera? Tem algumas testemunhas juntos aí, ó. Não, mas eu vou falar, vou ter que falar que Giants tá foda, hein, cara, tá difícil. É, cara, tá difícil. Tá que nem o time de futebol que eu torço, que não vale nem a pena mencionar, mas... tá difícil. Mas então é isso aí, gente. O Confraria, um podcast co-irmão, o Press Start Cast, você encontra em quase todos os agregadores, toda quarta, tá? A gente tá lá, tá no ar, fazendo um programinha especial pra vocês. E você, starteiro, que quiser ouvir mais e tirar a prova sobre qual é o melhor, brincadeira. A gente vai deixar os links aí pra galera. E, bom, é isso aí, espero que vocês curtam. Sem querer me intrometer muito, mas além dos links aí, podem deixar também minha conta bancária. E aí, né, de repente, vai que pinta uma doação aí, agora em tempos de PlayStation 5, né? Não, aí você pode entrar em contato com a gente no velhosconfrades.com.br ou procurar em qualquer rede social Velhos Confrades. Então, beleza, gente? Continuem aí com o Press Start Cast. E vocês, cara, muito obrigado pela participação e que vocês continuem bons como vocês estão, tá? Não deixa a fama subir a cabeça não, porque é difícil, né, cara? Eu conheço o René aí, já teve problemas com isso, com fama. Tive, né? Ô, louco. Ô, louco. Pô, vocês não podem esquecer que o René já participou do Traje a Rigor durante uma noite, né? E meteu o louco lá dizendo que não tocava solo. Pois é, né, cara? Não, solo eu não toco, eu não me rebaixo a isso. Só me pagaram pra participaçãozinha lá, tá ligado? Em rede nacional, só me pagaram pra tocar base. Solo não é comigo, não. Não, mas, cara, foi legal pra caramba tocar com os caras lá, curti muito. Eu também, cara. Eu vi, eu sorria muito. Eu tenho os vídeos até hoje gravados aqui. Ô, louco, mano, que da hora. Até o comercial, tenho tudo. Caramba. E aí, starteiro, se você quiser ver esse vídeo, mande uma mensagem pra gente que a gente vai postar esse vídeo do Renin tocando com o traje. Ó, vai ter que valer o post, hein? Manda uma história legal aí que a gente manda inbox um link aí. Ou não. O Cris, manda pra gente aí uma quantidade de mensagens pra que a gente disponibilize esse vídeo. Eu acho que se rolar, sei lá, 10 mensagens dizendo assim, mostra o vídeo do vô, já tá liberado. Então tá aí, starteiro, hashtag manda o vídeo do vô. Manda o vídeo do vô. 10 tá bom, né? Só pra causar, né? Pra chamar de vô e tal. Acho que tá bom, né? Então, beleza. Obrigadão, Cris, pela sua presença e todos lá ouvindo Confraria. É isso aí, gente. Muito obrigado. E vocês sigam aí no Press Start Cast. Valeu? Beijundas e fui! Mua! Valeu! Agora vou te deixar em paz pra ler os e-mails aí, cara. Até mais. Abraço! Olá, Neuza, tudo bem? Genki desu. Tamo aí para mais uma leitura de mensagens. Hai. Vamos então naquele mesmo esquema, você lê o nome e de onde a pessoa está falando e eu leio a mensagem. Wakarimashita. Então bora lá, qual que é a nossa primeira mensagem? A primeira mensagem é da Fernanda Sato de São Paulo, capital. Olha aí, Neuza, mais uma mensagem da Fernanda. Obrigado, Fer, pela mensagem. E só para lembrar, ela mandou a mensagem através da postagem do episódio passado sobre o Covid-19, lá pelo Instagram que ela mandou. Então vamos ler. Muito bom. Fala sobre a perspectiva da população brasileira espalhada pelo mundo e os contrastes com as informações oficiais. Muito obrigado, Fer, pela sua mensagem e um beijão pra você, pro Gui e pro Marcelo. Qual é a próxima mensagem, Neuza? A segunda mensagem é da Fabiana de São Caetano.
サンパウロ。 Oi, Fabi. Para quem não conhece a Fabi, ela é atriz de teatro, criadora e a empresária da Palhacinha Pontileia, lá do canal da Pontileia no YouTube. Então vamos ler a mensagem. Olá, pessoal do Pré-Startcast. Eu e minhas filhas, Clara e Alice, acompanhamos os programas e adoramos principalmente a Neuza. Ela arrasa, é uma diva. Olha aí, Neuza. ユウソウ、エウソウマジバ Já tá com bastante fãs aí, ó. ー。ロゴロゴボウテルメウファンクルベ。 Muito obrigado, Fabi, pela mensagem. Um beijão pra você, pro Guto, pra Clara e pra Alice. Ah, e não podemos esquecer de um beijão também pra Pontileia e pras Pontiletes. Você disse que tem um recadinho pra elas, Neuza? おいクララ、おいアリセ、アドロク&ボセスアパレセンノスビデオスダプンチレーア。トーファンデボセス、アシスチモストドスセウズスビデオス、ムルンスペルベイジオダネウザエデトドスドプレスイスタルチケスチパラボセス。 Mais alguma mensagem, Neuza? アカボーポルオジェ。 Então, bora pro episódio. はい。 Não esqueça de mandar sua mensagem pra gente através do nosso site, das nossas redes sociais ou através de e-mail. Até a próxima leitura de mensagens. Tchau! エナウンセースケサンデウサルマスカラ。エセプデレンフィケンエンカザ。オービンドープレスイスタルチケスチ。さようなら。 Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Bom, como eu falei na apresentação, a gente vai bater um papo hoje com os convidados sobre como é ser jornalista fora do Brasil. E eu queria começar com você, Ana. Quais foram as suas motivações para você escolher essa profissão de jornalista? Então, primeiramente, né, obrigada pelo convite para participar do programa. E, então, assim, no meu caso, eu sempre gostei muito de escrever. Desde pequena, assim, eu queria escrever e eu acabei decidindo muito rápido que eu queria ser jornalista. Quando eu tinha 13 anos, que a minha irmã estava terminando o ensino médio e começa aquela loucura de que curso eu vou entrar, e eu vi a minha irmã tentando decidir um curso e passou pela minha cabeça, já sei, eu vou ser jornalista. Caramba, e é 13 engraçado que eu nunca mudei, porque eu pensei, bom, tô decidindo isso com 13 anos, né, com 17 eu já vou querer ser, sei lá, jogadora de vôlei, mas não mudou. Eu continuei querendo ser jornalista, sim, e enfim, foi mais ou menos isso, assim, eu tive, acho que no meu caso foi mais a questão da escrita mesmo, assim, e depois de investigar um assunto, aprender mais, descobrir coisas novas e apresentar isso para as pessoas também é uma coisa que sempre me fascinou dentro do jornalismo. Eu com 13 anos eu nem sabia pra onde eu queria ir, sair de casa. Pois é. Cara, com 13 anos eu ainda tava assistindo Cavaleiros do Zodíaco, eu acho. Não, e em relação à leitura, eu acho que eu lia o Gibi da Mônica só, assim. Por aí, né? Mas eu me interessei. Pois é, foi loucura. Eu me interessei por leitura, começando com os Gibis da Mônica, tá? Então, acho que foi a porta de entrada pra maioria do pessoal no Brasil, né? Mesmo. Sim, adorava. E você, Marcela, qual foi a sua motivação? Então, eu amo me comunicar, eu amo falar, e eu acho que com os 15 anos eu estava decidida que eu queria ser jornalista, mas quando eu completei 18 eu prestei vestibular para psicologia, depois eu lembro que eu passei para direito, mas não tentei jornalismo de fato, eu não sei porque eu realmente estava negando essa minha vocação, mas eu estudei direito por 2 anos e chegou lá eu falei, não é isso, eu realmente quero ser jornalista e eu rebobinei a minha vida e recomecei do zero. Foi a melhor coisa que eu já fiz, porque realmente eu amo escrever, eu amo passar informações, eu amo me comunicar e é isso. Aqui. É muito bom quando a gente se encontra, né? Sim, Com certeza. exatamente. E, Ana, Oi. como a gente comentou aqui, você já passou por algumas revistas e tem até alguns artigos na BBC, né? Conta um pouquinho pra gente aí a sua trajetória, os locais que você trabalhou e coisas assim.
Então, no meu caso, eu sempre quis muito vir pro Japão, assim, e eu só tive a oportunidade de vir quando eu terminei a faculdade de jornalismo no Brasil. Então eu vim muito rápido. Eu me formei em janeiro de 2014 e vim em abril de 2014. Não cheguei a trabalhar no Brasil por causa disso, foi muito rápido. E aqui no Japão, então, eu comecei na revista Alternativa, que aliás eu fiquei 5 anos. 5 anos. Até abril agora, foi meu último mês. E a BBC é mais recente, agora que eu saí da revista, então eu entrei em contato com a BBC e tal, e comecei a escrever. Mas assim, é mais ou menos por aí a minha experiência. Já escrevi para outras revistas aqui, no Japão também, mas é por aí. Por enquanto. Pô, legal. Não, primeira experiência já fora do sorte, país, assim, né? Muita sorte. Foi muito... Deu um pouco de receio, de medo? Ou não? Foi tranquilo? Com certeza. Assim, primeiro eu fiquei muito feliz, porque quando a gente sai do Brasil, assim, que nem no meu caso, que eu saí formada, mas sem uma experiência no Brasil, a gente fica com medo, assim, de será que eu vou conseguir exercer minha profissão? Será que eu vou achar algum lugar que vai me aceitar e tudo mais? E no meu caso, sim, eu tive bastante sorte. Também o fato de falar japonês me ajudou muito, eu acho. De repente teria sido diferente se eu não falasse. Você já chegou aqui falando japonês, já? Ou aprendeu aqui? Já, porque eu gostava muito do Japão e eu comecei a estudar japonês com 15 anos. Eu tava no colégio ainda. Uau! Foi loucura, né? Incrível. Eu comecei cedo mas mesmo, por algum né? motivo eu queria estudar japonês, não sei nem explicar. Eu achava o japonês bonito, eu achava lindo, maravilhoso. E quando eu cheguei, eu já falava... Você relatou aí que começou tudo muito cedo, né? E mesmo essa decisão do jornalismo veio cedo também. Nessa época você tinha contato com jornalismo? Tinha alguém que você gostava de ler, de ver, talvez? No Brasil ainda? Ou qualquer referência que te fez ter essa certeza, né? Então, assim, que referências do jornalismo a gente tem desde pequeno, né? Parece que todo mundo convive com um certo nível de jornalismo. E até agora, assim, principalmente agora que tem internet e tudo mais facilitado, assim, então... as crianças de hoje já crescem ouvindo jornalismo, já estão com aquilo na vida delas de alguma forma, assim, seja por TV, por outros meios. E com essa coisa de celular agora também, todo mundo jornalista investigativo, principalmente, né? Também. Nós estamos numa época da informação, que é muita informação por todos os lados e tal. E assim, na faculdade eu comecei a gostar muito do jornalismo literário, mas acho que é porque eu tenho um pé na literatura também. Eu gosto de escrever literatura, tenho um pé na literatura. E uma referência, assim, pra mim é o Truman Capote, por exemplo, que é o pioneiro do jornalismo literário. Não sei se vocês já viram aquele livro A Sangue Frio. Não li ainda. Eu não li o livro, sei qual é. Vi o filme, na verdade, né? Que tem um filme contando a história dele. Que é de um assassinato que realmente aconteceu e ele escreve como se fosse ficção, mas é tudo baseado em fatos reais, de entrevistas e tal. Então eu comecei a gostar muito desse estilo, assim, de transformar em literatura uma coisa real, escrever de uma forma mais literária, uma forma mais interessante. Isso é uma das coisas que mais me fascina dentro do jornalismo, assim. Mas o que me puxou mesmo desde o começo foi a escrita. A oportunidade de trabalhar escrevendo era o jornalismo, não tinha outra coisa. Então, depois que eu entrei nesse meio, é que eu comecei a ver outras coisas dentro do jornalismo, a investigação, a apuração, a informação, e comecei a gostar do conjunto inteiro, não só da questão da escrita, assim. Então... Bem legal. E você, Marcela, conta um pouquinho a trajetória sua. Ai, gente, eu também sou suspeita. Diferente um pouquinho da Ana, eu gosto da parte da assessoria, eu gosto da parte de eventos, eu gosto de me divertir e ao mesmo tempo mostrar aquilo. Então, inclusive foi minha primeira experiência como jornalista no Brasil. Eu trabalhei fazendo assessorias em eventos, eu trabalhei no Rock in Rio, no Sambódromo durante o Carnaval. Então foram assim... No Rock in Rio, cara. Sério, eu fui pela
É só festinha pequena, né? Uma festinha pequena. Foi, de fato, meu primeiro contato com o jornalismo nesse segmento, né? Então, eu vi que aquilo era a minha cara. Falei, não, gente, realmente gosto disso. Mas eu não fiquei muito tempo, porque quando eu concluí a faculdade, uns meses depois, eu fui fazer intercâmbio aqui em Nova York e decidi ficar. E também descobri um amor por festivais de música eletrônica. Então, daí consegui uma oportunidade na revista chamada We Go Out, e é onde atualmente eu tô atuando, cobrindo todos os festivais que acontecem aqui na América. Eu acho incrível, eu realmente amo viver aquilo, mostrar aquilo, porque muita gente tem uma visão, mas a gente mostra que é uma coisa completamente diferente, e é isso. Eu tô realmente apaixonada por coisas mais mais legais, Caramba, olha, tem entrada garantida no Rock in Rio, receber por isso ainda e ver um monte de banda legal pra caramba. É verdade, hein? Caramba, cara. É muito legal, gente. Eu acho muito a minha cara, sério. E aí, agora tá em Nova York, né? Isso. Já rolou bastante artigos, no caso, que você seguiu a mesma área, né? Inclusive. Sim. Foi pra parte de eventos. Vim pra parte de eventos. Eu comecei, na verdade, no último ano e eu relato os festivais daqui pros brasileiros. Eu fui pra um total de 4 festivais e alguns shows de DJ famosos. Assim, é realmente surreal. Eu conheci os maiores festivais do mundo, assim, não tem como escrever isso. É incrível. Como diz, não é um trabalho, é um amor, realmente. E assim, nessa questão que você disse de eventos do Brasil, eventos aí em Nova York, tem muita diferença, digamos assim, nos bastidores, os eventos brasileiros para os eventos internacionais? Digo assim, em relação ao respeito com o profissional, né, no caso com a imprensa. Uma coisa que eu acho bacana é que, na minha experiência, eu sempre fui bem aceita, tanto no Brasil e tanto aqui nos Estados Unidos. Não vi diferença, realmente a gente tem uma área, a gente pode agendar entrevistas com quem a gente se interessa e o tratamento é igual, fora as, entre aspas, as regalias que a gente tem. A gente tem ali a alimentação, a nossa posição, a gente tem uma sala com Wi-Fi, computadores disponíveis, tem toda uma estrutura, é bem bacana. Então, assim, você pode sair, você tem acesso aos palcos, a galera, e você tem o seu canto ali para trabalhar. A estrutura é realmente bem bacana, pensando nesses profissionais. É mesmo porque se fosse ali no meio da muvuca ia ser mais complicado de entender Aliás, verdade, o barulho atrapalha muito na hora de entrevistar a galera? Ou essa sala é um pouco mais isolada, vamos dizer assim? A sala normalmente é isolada, sim. É uma salinha assim, mesmo com ar-condicionado, parece uma mini redação dentro do evento. No caso, a sua área de atuação é mais mídia escrita? Mídia escrita e eu faço os vídeos também. Assim, no caso, eu entro ao vivo também pelo Instagram, que é um grande meio de comunicação, onde nós somos mais acompanhados também, né? E eu entro ao vivo e depois também eu escrevo eu relato escrito, né? Para revista online. Profissão repórter. Ana, fazendo um paralelo um pouco sobre o que ela relatou agora, o que a Marcela relatou, como que é o seu trabalho aí, você tem mais acesso, faz mais trabalhos com mídia escrita, como que é a sua... Então, quando eu tava na revista, teve várias fases, além da revista impressa, também tinha o site... teve uma fase que tinha um programa, uma live diária também. E nessa época a gente tinha que fazer muitos vídeos, até era um pouco difícil, assim, porque a gente ia no evento e tinha que tirar foto, entrevistar, fazer vídeo, meio que tudo ao mesmo tempo, assim. Você não tem mãos, mas... Isso era pra qual mídia? Pra revista que eu trabalhava aqui no Japão, que é pra brasileiros que moram no Japão. Ah, tá. Assim, no caso da BBC, quando eu faço matéria pra eles, é online daí. Ah, legal. É só o texto mesmo. E fotos, se eu puder tirar foto, ou se as pessoas que forem entrevistadas cederem fotos também. Mas a questão é o texto mesmo. Aí depende, assim, agora que a pandemia é um trabalho mais em casa, telefones, e-mails, entrevistas,
Porque agora não dá pra ficar rodando e tal, mas tudo depende da situação também. Você comentou antes a respeito da sua saída do Brasil, que foi direto para... Você ainda não tinha atuado no Brasil como jornalista? Apenas estágios. E você saiu do Brasil para trabalhar ou você primeiro foi pro Japão e depois conseguiu um trabalho aí? Então, como eu queria muito ir pro Japão, assim, desde os 15 anos de idade... eu fiz estágios quando estava na faculdade e tal, juntei dinheiro e vim estudar no Japão. Aí eu vim estudar japonês e eu já estava no nível assim intermediário, avançado, mas ainda não tinha passado no último nível da proficiência. Então eu estudei 1 ano numa escola de japonês e era para eu voltar, na verdade, assim, mas eu queria ficar. Então o meu objetivo que era arrumar um emprego e ficar no Japão. No fim eu consegui, mas teoricamente era para eu voltar. Não voltei. E deixa eu fazer uma pergunta para as duas. Vocês falaram, né, que acabaram percebendo essa paixão pelo jornalismo. E, assim, como todos nós, quando começa uma profissão, começa a estudar em alguma coisa, a gente ainda não tem a certeza que é aquilo ali que a gente vai fazer pro resto da vida, né? Eu digo isso porque eu tenho formação em administração, mecatrônica, mecânica e não atuo em nenhuma dessas áreas. E, assim, que nem você falou, né, Ana, que notou cedo. Mas quando você viu que realmente ficou sério, essa sua paixão pelo jornalismo, quando que você fez a sua primeira matéria, o que você sentiu? Então, a gente sente muita responsabilidade. Desde a primeira matéria, assim, a responsabilidade é enorme, porque é um pequeno erro que você cometer, às vezes vai causar um transtorno enorme. E porque você entendeu uma informação errada, entendeu um dado errado, alguma coisa assim, às vezes causa um transtorno enorme. Então, desde a primeira matéria, a primeira que eu fiz foi uma de turismo, até sobre a cidade de Osaka. Eu ainda não estava contratada pela revista, mas fiz como freelancer, assim, foi super emocionante, finalmente escrevendo para uma revista, assim. Mas era turismo e tudo mais, assim, a gente tem aquele senso de responsabilidade muito grande. Eu, particularmente, tenho uma experiência, assim, bem ruim, que até é recente, assim, de ter cometido um erro numa matéria e ter gerado um transtorno enorme por causa disso, assim. E eu consegui sentir o peso, assim, da responsabilidade do que a gente faz com cada matéria, assim, de tomar um maior dos cuidados, porque um erro, às vezes, é um grande problema, sabe? Não sei se a Marcela, como é evento, talvez nunca tenha acontecido, assim. Você já tem alguma coisa assim, Marcela? Alguma experiência dessa? Não, até que não, porque reportar assuntos sérios não é muito a minha cara. Eu tenho medo desse tipo de deslize, porque quando você tá passando a informação, você tem que ter certeza daquilo, porque pode causar um barulho enorme. Erros acontecem, mas eu realmente não me via muito nessa situação de seriedade. Ainda mais hoje, nessa época de tanta fake news, né? De tanto hate e tudo mais. Redes sociais, tudo que a gente fala pode de alguma forma voltar negativamente pra gente. É uma desconversa danada. Então, o mundo tá muito aberto hoje, todo mundo propaga com facilidade tudo que a gente reporta. Então, é bem complicado. Eu estudei Direito por 2 anos, eu queria realmente escrever. Eu falei, não, gente, isso é sério demais pra mim, vou pro jornalismo mesmo. Eu não conhecia muito a área do jornalismo quando eu me interessei, e eu achava que jornalismo era só televisão, reportagem, rádio e pão. Mas não, o jornalismo é uma área muito ampla, você pode atuar em diversos segmentos. E isso me conquistou, porque eu falei, gente, eu posso ser o que eu sou, eu me considero uma pessoa muito pra frente, e ganhar dinheiro com isso, passando informação para as pessoas. E assim, você se recorda de qual foi a sua primeira matéria que você fez ou primeira reportagem que você fez nessa área de eventos? Olha, pra ser honesta, uma reportagem linda feita por mim foi quando eu vim aqui e reportei meu primeiro festival aqui, porque eu passava mais a pequenos pontos, no Rock in Rio, por exemplo, nos eventos do Rio, eu dava suporte à imprensa e ia passando pra sala de imprensa o que estava acontecendo ali de fato, né? Eu não escrevia a reportagem.
reportagem. Eu já passava para os outros jornalistas o que estava acontecendo no evento, todas as novidades. Então, eu não escrevi matérias de fato sobre os eventos. Mas aqui, como eu sou a única representante, eu faço de tudo. Eu filmo, eu uso muito o Instagram, né, para mostrar o evento, eu escrevo, e é uma linguagem bem de boa, que eu considero assim, não tem nada muito sério. Então eu posso escrever de uma maneira bem legal, eu posso ser quem eu sou dentro do jornalismo. Me fascina muito. Isso acaba tirando um pouco o peso do ombro, né? Sim. Não tem aquela de, tipo, vai começar a gravar, eu vou ficar séria aí. Não. No seu caso, o público é jovem? É mais brasileiros que moram nos Estados Unidos? Incrivelmente, sim, porque como a revista é brasileira, então a gente acaba mostrando como funciona aqui. Porque muita gente tem curiosidade. As pessoas que curtem dos 18 anos eu posso afirmar que até os 50, assim. Eu mesma fico impressionada até hoje, porque realmente eu não sabia que o pessoal mais velho, não velho, né, gente? Só ofensa. Mas a galera, assim, acima dos 40, talvez, eu não sabia que eles também se interessavam por eventos de música eletrônica. Então, é bem bacana, porque muita gente vem me perguntar e eu gosto de falar sobre isso. Um público que é bem variado. É a galera que quer viver. Público é o brasileiro, você faz suas matérias, a mídia americana, então. É a revista brasileira, né? É a revista brasileira. Mas por ser assim, como eu coloco muita coisa no meu Instagram, a galera vê o vídeo e acaba também me perguntando, americanos, pessoas de várias nacionalidades já me perguntaram como é que é. Eu já combinei com vários grupos, gente. Quando eu vou a esses festivais, eu não vou só trabalhar, eu vou encontrar pessoas. Legal. Que eu vou conhecendo em outros festivais. Tem festivais que... No meu primeiro festival, eu fui com meu noivo, ele foi com um amigo, ele ficou aproveitando, eu trabalhei. No segundo festival, eu já fui juntando as pessoas do festival anterior. E agora eu vou encontro, assim, em média de 30 pessoas. Que eu vou conhecendo, assim, combina. Então, além de brasileiros, já tem pessoal de tudo quanto é parte do mundo. Eu acho uma experiência incrível. E, Marcela, você falou que no Brasil você chegou a trabalhar no Rock in Rio, né? Aí nos Estados Unidos e em alguns outros. Você sentiu muita diferença em questão de infraestrutura, de suporte mesmo que você teve como jornalista num evento tão grande quanto o Rock in Rio para os eventos, eu não sei qual o tamanho dos eventos que você tá pegando agora nos Estados Unidos. Como você tá em outro país, né? Não tá no Brasil, eu acredito que a editora que você tava trabalhando no Brasil e a dos Estados Unidos tenham até tamanhos diferentes, né? A infraestrutura é muito diferente entre as duas? A infraestrutura do Brasil, eu acho que é melhor. Suspeita a falar. Assim, no Brasil, acho que eles têm mais esse cuidado do espaço para o jornalista. E aqui é dividido por categoria. Tem a imprensa mais séria, né, que vai mostrar tudo na televisão. Tem os influencers, eles dividem por categoria. Então, em alguns eventos, eu não tinha uma estrutura, só tinha um lugar, assim, para sentar e comer um lanchinho e só. No Brasil, não. Eu acredito que todos são tratados iguais, entendeu? Você tem uma redação mesmo dentro dos eventos. Normalmente acontece assim, é uma infraestrutura bem melhor. Mas você consegue o mesmo tipo de acesso, né? Tanto no Brasil quanto aí, né? Sim. Assim, Sim. Pra chegar aos artistas, inclusive. Sim. Aqui acredito... Bom, aqui acredito que é até mais um pouquinho burocrático. Você, além de fazer o credenciamento para um evento, aguardar ser aprovado, se você quiser entrevistar um certo artista, você ainda tem que entrar numa outra fila para saber qual é o dia que vai entrevistar aquele artista. Então não é 100% aberto depois que você ganha credencial. Não é só chegar dando carteirada, né? Não, para entrevista, infelizmente, não. Profissão repórter. E você, Ana, atuou como jornalista exclusivamente aqui no Japão, né? Mas antes você estava na revista Alternativa, que é uma mídia mais independente, e agora você está escrevendo para algumas mídias como a BBC, que já é uma mídia com um alcance bem maior, assim. Sentiu alguma diferença em relação a suporte
ou até acesso a alguns lugares que você, sei lá, por acaso teria em um e não tem em outro? Ah, sim. Com relação à BBC, assim, o fato de estar escrevendo para a BBC faz tudo ser mais fácil. Porque quando eu estava na revista e eu precisava entrevistar um especialista no Japão, uma autoridade, alguma coisa, eu tinha que explicar muito, porque a revista ela é muito conhecida entre os brasileiros que moram no Japão. Mas os japoneses não conhecem, é claro, português e tal. Então, quando eu precisava entrevistar alguém, eu tinha que explicar que era uma revista para brasileiros que moram no Japão e tal. Tinha que falar da distribuição, da tiragem, tinha que dar 1001 informações. E quando eu fui fazer uma matéria para a BBC, na primeira, assim, eu senti a diferença de querer entrevistar uma autoridade e eu simplesmente falar que eu tô fazendo a matéria para a BBC e deu, tudo já flui. Já o acesso às pessoas parece que já é mais fácil, porque o japonês conhece, todo mundo conhece, então por esse lado facilitou muito. Por um outro lado, assim, o alcance, que é muito maior, me assustou um pouco. Entendi. Dá um baque, né? A responsabilidade parece pesar mais, né? É responsabilidade. Exato. Foi muito assustador, assim, que eu postei. Eu fiz uma matéria sobre a única província no Japão que não tem caso de coronavírus, que é Iwate, na região de Tohoku, mais pro norte. E, assim, tudo bem, entrevistei as pessoas e tal. Foi interessante, mas foi isso. Só que essa matéria chamou muita atenção dos japoneses. Alguém traduziu a matéria para o japonês. E começou a sair no Yahoo Japan. Tava a minha matéria traduzida, dizendo que a mídia brasileira destacou a província sem casos de coronavírus no Japão. Aí eu já levei um susto, porque eu vi a minha matéria traduzida para o japonês. Cara. Aí, sim, passou uma semana, uma emissora aqui do Japão disse que queria me entrevistar. E eu fiquei, nossa, mas como assim? Só pra saber, não era o Press Startcast, não, né? Não. Depois a consequência. Achei que tinha sido o primeiro. Gente achando que tava com exclusividade não aí, foi, ó. Não foi. Não, mas no caso é que pros japoneses, eles acham muito interessante o que os estrangeiros estão falando deles. Então, uma matéria que destaca uma província no Japão, que é pouco conhecida fora do Japão, destaca numa mídia estrangeira, chamou muita atenção deles. Então, a emissora queria falar sobre essa província e mostrar o ponto de vista dos estrangeiros que investigaram essa província para fazer matéria. Então, colocaram eu e mais um americano também, do Wall Street Journal, eu acho, se eu não me engano, para falar sobre as matérias que a gente fez sobre essa província, assim, mas foi... esse alcance eu não estava acostumada. Quando eu era revista era uma coisa menor, para um público ilimitado. Então, quando eu fiz essa matéria para a BBC, assim, já me assustou bastante o alcance e tudo mais. O senso de responsabilidade é o mesmo, não importa se é uma revista pequena, um jornal pequeno, grande, vai ser sempre o mesmo senso de responsabilidade. Mas a repercussão é muito diferente, dependendo de para onde você está fazendo. É uma mistura de medo e empolgação, né? É isso, exatamente. Por um lado, assim, é que eu sou uma pessoa meio introvertida, assim, não sou muito, cheguei, pessoal, sabe? Eu sou mais, assim, na minha. Então, por um lado, eu quero ser esquecida, gente. O que vocês estão fazendo, sabe? Sentimento é esse. Eu quero ser esquecida, pelo amor de Deus. Mas, por outro lado, é muito legal também, com certeza. É um trabalho reconhecido, né? De fora do seu país de origem. Isso é uma experiência incrível. Sim, com certeza. E você faz as suas matérias em japonês? Eu escrevo em português, mas o processo todo, dependendo da matéria, acaba sendo em japonês. Essa que eu fiz dessa província... Eu fiz tudo em japonês, com exceção de escrever, porque eu entrevistei gente da prefeitura, entrevistei professora, entrevistei moradores de lá, pesquisei na internet e tal, e tudo isso foi feito em japonês, até o momento de eu sentar e escrever, que daí eu escrevi em português.
Pô, legal. Uau, gente, eu não consigo imaginar vocês escrevendo, falando em japonês, sério. Depois de muitos anos de prática. Uau. Profissão repórter. Uma pergunta, Marcela. Sim. No seu caso, já que você estudou direito, você chegou a ouvir as pessoas te desmotivarem, assim, tipo, não, jornalismo não vai dar certo, você não vai conseguir emprego. Você ouviu isso bastante? Bastante. Então, foi justamente o motivo que eu comecei a estudar direito. Eu fiquei desconfiada, na verdade. Exatamente, eu fiquei desconfiada também. Eu falei, cara, será que eu vou investir tempo, dinheiro e não vai dar certo? Então eu vou por uma coisa que eu vou ser advogada, então a juíza. Nada com o meu perfil, mas eu tentei. Sabe quando a gente faz algo que não gosta, não tem interesse, não evolui nada? Aí eu desisti. Depois de 2 anos, eu tranquei e comecei no jornalismo, escondi da minha família, não sei porquê. Eu fiquei com medo de ser julgada, não sei. Sério? Nossa. Sério, eu fiquei com medo das pessoas falarem, lá, não vai ter futuro, jornalismo não dá futuro. Porque eu ouvi muito isso, jornalismo não dava futuro, entendeu? Mas enquanto vocês estudavam, vocês ouviam isso? Antes, quando decidi ser jornalista, eu ouvia isso de amigos, assim, meus pais até me apoiaram bastante. Mas na faculdade era engraçado que os professores diziam, se vocês estão fazendo esse curso porque vocês são apaixonados por isso, porque se vocês querem ganhar dinheiro, parem com o jornalismo hoje, não vai dar certo. Professores falavam isso? Os meus professores diziam, vocês estão aqui por paixão, se algum de vocês tá porque quer ganhar dinheiro, é melhor desistir e fazer outro curso. Porque no Brasil é realmente difícil, assim, você tem que estar muito bem no jornalismo no Brasil pra você ganhar mesmo. Se trabalhar num jornal, alguma coisa, você não vai ganhar muito, não. Pô, mas sabe uma coisa que eu tenho percebido ultimamente, na verdade? Eu acho que isso é meio geral, viu? Em tudo quanto é área. Eu tenho amigos que tá na parte de direito e eles estavam me contando alguns casos de pessoas que estão se formando agora e coisas assim, ou até pessoas que estão no tempo que, pô, tem casos que eles pegam por R$50, assim, é bem desvalorizado. Nossa. Isso a gente falando na parte de direito, né? Então, o mesmo tipo de reclamação que eu vejo o pessoal do designer fazendo, de design, né? O pessoal do próprio jornalismo. Pô, tô vendo em psicologia. Eu já ouvi psicologia. Eu já ouvi médicos falando de alguns casos dessa forma também. Também. Então, eu acho que tá acontecendo no geral mesmo no Brasil. A menos que você seja muito bem sucedido, tenha muito destaque, não ganha muito. Conhecimento, tem muita coisa rola por indicação. Sim. Ok, famoso QI. Famoso QI, exato. Mas, assim, eu escutei bastante que eu não ia ter futuro e tal. A nossa sorte é que hoje você pode fazer um jornalismo independente. A rede social, ela muito. Até quem não é jornalista já transmite a informação e ganha dinheiro com isso. Isso que a gente tá fazendo aqui pode ser chamado de jornalismo, aliás? Com certeza. Sim, com certeza. É comunicação, é informação. Esse André, mais uma coisa pra jogar no currículo. Esse é um contraponto da crise atual da mídia, né? A mídia impressa, por exemplo, que era muito comum e muito sólida, né? Sei lá, 30 anos atrás, 20 anos atrás. Ao mesmo tempo que hoje muitos jornalistas perdem o emprego por causa disso, ao mesmo tempo tem muitos meios de comunicação, né? Até quem não é jornalista faz jornalismo por isso. Exatamente. Tem muita gente assim que tem canal no YouTube, etc. e tal, e se considera jornalista. Não, eu não aceito isso, gente. Nós estamos muito pra segurar um diploma pra pessoa chegar lá e falar, eu sou jornalista. Não, você não é jornalista. Então eu retiro o que eu disse, André. Tira do currículo aí de novo. Um comunicador, isso. Não, é porque tem muita gente que sim, pode se considerar e tal, mas
Nossa, a nossa caminhada é difícil, a Ana sabe. Sim. Faz muito trabalho, muito texto. Então é suado, como qualquer outra profissão. E tem a questão da formação também, né? O estudo, as pessoas... Vocês dedicaram um tempo da vida de vocês estudando procedimentos, né? Não é assim, Sim. A pessoa se comunica bem, ok, pode ser que faça um bom trabalho, uma boa comunicação, mas tem uma diferença, né? Isso aí do que a Marcela tava falando, eu lembrei daquele episódio que aconteceu no Faustão, que ele tava entrevistando alguém que tinha acabado de sair do BBB lá, que daí ele perguntou, né, quais que eram os projetos da moça lá, nem lembro quem que era. O que ela ia fazer, ela falou que ia partir para uma área, para outra área, não sei o que, e se nada desse certo, ela ia lá ser bailarina do Faustão. Ah, eu lembro disso. Sério? Ele falou, não, você tá muito enganada, porque elas aqui estudam desde não sei quantos anos, se dedicam não sei quantas horas, e não é assim, não. Ah, eu lembro dessa gafe. Caramba, Nossa, cara. Nada der certo, você... Nossa, sacanagem, foi ofensivo. né? Sacanagem pra caramba. Aliás, até me lembrei de uma coisa. Na época, eu acho que... Não sei se vocês já atuavam na área, mas quando veio aquela notícia lá no Brasil que as pessoas não precisavam mais se formar em jornalismo para poder atuar como jornalista, como é que vocês... como isso chegou para vocês, assim? Como é que foi a reação de vocês, né? Não, é revoltante, assim, mas eu acho aceitável se pensar no cara, assim, que, sei lá, com 18 anos entrou num rádio e aprendeu o ofício na marra e hoje tem 40 anos e sabe talvez tanto quanto um jornalista formado, porque ele teve gente que ensinou ele, entendeu? Tem um pouco de diferença, né, disso em relação ao que o Reni falou e ao Sim, que você mas falou, eu né, acho que era mais pensando nessa gente, assim, porque o jornalismo não é uma profissão que sem estudo qualquer um faz, só chegar e sair fazendo, não é assim que funciona. Então é revoltante que as pessoas pensem que é fácil só pegar um microfone, sair falando, só escrever qualquer coisa, porque não é assim. A gente tem técnica de trabalho. Exatamente, sim. Chega a ser um desrespeito, na verdade, né? É o desrespeito, exatamente. Eu acho que é mais assim, eu entendendo, né, o que a Ana falou, o símbolo, né? Quando dão uma notícia dessa, gera uma sensação para quem é lendo ou a quem é leigo, não acompanha muito, que qualquer um pode ser jornalista. Aí tem que fazer essa diferenciação, né? Tem pessoas que conseguem fazer e fazem bem, mesmo não estudando, porque aprendeu ali no ofício, mas ninguém vai conseguir, não é todo mundo. Qualquer pessoa, eu quero fazer isso e mesmo qualquer sem pessoa estudar, que vai estudar, faz. Mas tem que estudar, não tem que é estudar, assim. exatamente. Profissão repórter. Marcela, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação aos seus colegas de profissão. Como é a relação profissional? Assim, eles se abraçam, entre aspas, ou tem aquela rincha por você ser de outro país? E vou estender essa pergunta para você também, Ana. Assim que a Marcela responder, por favor. Não, me sinto super abraçada. Eles até acham bacana da gente estar transmitindo a informação para outro país, né? Então... Era super, acha bacana. E quando eu falo que eu sou brasileira, então, incrivelmente é um amor que surge ali, uma ligação. As pessoas amam os brasileiros, a energia do brasileiro. Então, ainda mais quando sabe que a gente está passando aquilo para outro país, outra cultura. Eles acham bastante incrível, mas me sinto muito abraçada. Parte de música, o pessoal gosta, né, da divulgação pra fora, né? Sim, assim, os eventos daqui, eles são completamente diferentes do mesmo estilo de evento, mas são diferentes do que acontece no Brasil. Então, eu gosto de mostrar esse contraste, sabe? E a galera daqui acha incrível. Eu já cansei de estar fazendo os vídeos e o pessoal vem falar obrigado, oi, tenta... assim, lançar umas palavras em português. Eu acho isso gostoso.
Eu acho assim que, até pelo meu ponto de vista, é muito mais preconceito do próprio brasileiro pra isso, né? De falar de você tá fazendo alguma coisa, assim, eles vão te discriminar, alguma coisa assim, do que o próprio estrangeiro, né? Porque quando... não tem nada a ver com essa área de jornalismo, mas quando eu tava no Brasil, que a gente decidiu vir pro Japão, eu digo isso, né? Eu e minha esposa, falavam muito, né? Nessa questão de, eles são muito preconceituosos e não sei o quê. E aí você chega aqui no país... É lógico, tem um ou outro que vai te maltratar, mas é exceção, né? É muito, muito raro isso. Você vê aí que as pessoas tentam te ensinar, tentam aprender a sua língua, né, para comunicar melhor com você, né? Exato. Por exemplo, em questão do idioma aqui em Nova York, eu nunca fui desrespeitada, porque eu cheguei aqui sem falar inglês. Então, muito pelo contrário, as pessoas tentavam entender o que eu estava precisando, o que eu estava tentando dizer. Sempre todo mundo com muita paciência. Realmente, em nenhum momento eu fui discriminada por ser de outro país, sabe? Muito pelo contrário. Eu me senti acolhida, realmente. Eu me senti muito acolhida. Isso também tem a ver com o que a gente estava comentando uma outra vez, né? A coisa da língua. Brasileiros têm muito mais impaciência com aquelas pessoas daqui que falam outra língua e falam errado, e as pessoas tiram sarro. Quando você vai para outro país e tenta se comunicar, muito mais acolhido. O William tem razão nisso. O brasileiro tem uma mentalidade um pouco diferente, né? Aqui eu acho que os japoneses são muito solícitos, assim, tentam muito ajudar a gente, mas eu vejo, assim, pelo menos no meu caso, como eu não tenho aparência asiática, eles têm muita dificuldade para processar a informação de que eu falo japonês. Sério. Sério, eu fazer uma pergunta em japonês e a pessoa tentar me responder em inglês sem saber inglês. Até que eu diga assim, por favor, diga em japonês, eu entendo japonês. Gente. E aí a pessoa fica, e começa a falar, entendeu? É engraçado porque isso acontece aqui comigo, porque, assim, eu não sei se brasileiro tem um estilo físico, né? Como eu posso dizer essa coisa? Eu sei que às vezes eu faço uma pergunta em inglês e as pessoas vêm falar comigo em espanhol, tipo, oi? Não, gente, então, eu falo inglês, mas eu português, eu falo espanhol também, mas elas olham pra você e acham que você é latina. Com base em que critério? Exatamente. E acham e eles acham que muita gente não acredita que no Brasil fala português, por incrível que pareça, ainda existe essa dúvida. Porque como é que você é da América Latina e não fala espanhol? Não, é português. Nossa, eu não sabia, por causa da proximidade, eu achei que nos Estados Unidos o pessoal tinha mais noção. No Brasil é português. Eu acho que aqui acontece isso, aqui em Nova York especificamente, acontece isso porque é muitas culturas juntas, sabe? Tem muita gente de toda a parte do mundo. Muitas pessoas que falam espanhol me perguntam se você é do Brasil? Você fala brasileiro? Não, gente. Eu falo português. Ele ainda rola esse... E acontece com frequência isso, por incrível que pareça. Acontece com frequência. Eu vou te falar que esse lance de tá esperando que a outra pessoa fale uma língua que você não tá esperando mesmo, dá um certo bug, viu? Ontem eu tava na rua e tem uma moça que trabalha num mercado aqui na frente. Só que, ela tem aparência total de japonesa, só que ela é brasileira. Quando ela ouviu a gente conversando em português e ela falou em português com a gente no caso um amigo meu e eu, a gente deu uma certa travada, assim, de alguns segundos, sabe? Pra processar a informação. A gente não entendeu na hora que era uma mulher brasileira que tava conversando com a gente. Acho que é muito da expectativa. Acontece. Exato. Aconteceu isso comigo numa aula que eu fazia de inglês. Eu jurava que o carinha que sentava perto de mim
era japonês, porque Uhum. ele tinha todas as características. E uma vez eu tive uma dificuldade de me expressar numa questão, numa pergunta, e ele me explicou em português. Meu cérebro parou ali. Eu falei, gente, não, você não é... Como assim você é português? Ele, não, eu sou brasileiro. Tá, sério. É o tempo de loading, né? Dá o loading pra carregar a biblioteca em português de novo. Voltar da chavinha. Aqui comigo também, na fábrica, teve uma vez que tinha um pessoal que a gente achou que era gente nova que estava entrando na fábrica, apesar de ser um senhor de idade, mas ele, assim, fazia algumas semanas que ele tava ali. Nunca tinha falado nada, a gente só via ele conversando em japonês. E aí a gente tava na hora de intervalo, aliás, tinha acabado de voltar da janta, e tava eu e minha esposa conversando, e aí ele chegou falando, né, assim, do nada, ele tava pegando alguma coisa pra beber ali, e falou, no setor de vocês tá tendo muito trabalho? Na hora deu aquele bug, assim, eu e ela ficou olhando um pra cara do outro, assim, 5 segundos, né? Daí eu falei, não, mas você fala português? Não, eu sou brasileiro. Colocaram o filme dublado. Eu não lembro, aqui eu acho que era de agora. Ribeirão Preto. Daí a gente ficou naquela, né? Porque a gente, todos os dias dessa semana aí, a gente tava lá tomando café, eu e ela conversando, e ele só lá no canto, lá, como todos os japoneses fazem, né? Que não conhecem a gente, né? E aí ele só na dele, ouvindo só. Daí ele chegou falando assim, e demorou uns 5, 6 segundos pra gente parar um de olhar pra cara do outro e perguntar se ele era... Profissão repórter. Vocês também já conheceram algum estrangeiro que fale o nosso idioma perfeitamente? É outro bug que dá no nosso cérebro também. Já. Sim, eu achei que era brasileiro. Eu achei que o cara era brasileiro, na verdade. Aqui onde eu moro, em volta aqui tem bastante universidade, né? E tem uma que ela é relacionada a línguas mesmo. E teve um dia que eu marquei com a galera de lá, que acabei conhecendo o pessoal de lá, pra ir assistir o último Guerra nas Estrelas que teve, né? A gente foi lá no cinema junto. E entre eles estava um japonês que fala português. Foi meio que um choque. O português dele é muito bom, inclusive. É muito bom. Aí no Japão tem a turma que gosta de música brasileira também, e eles aprendem muito por isso. Sim, né? é bem forte. Tem uma banda de pagode aqui. É bem forte. Eu lembrei disso agora. Eu já vi vídeo. Nossa, achei o máximo. Sério, gente? Um monte de japonês cantando pagode. Foi muito legal, eu vi esse um vídeo. Não, e o melhor é a letra, porque eu não sei quem é que fez aquela letra. Eu queria perguntar pra eles. Ô, Neuza, depois deixa o link aí pra galera que quiser ouvir. わかりました。Eu fiquei curiosa. Porque, gente... É muito divertido. A galera que fala qualquer outro idioma, mas que consegue aprender português, tem o meu sincero respeito. Porque eu acho português muito difícil. É difícil mesmo. É difícil. Porque eu vejo aqui, é muito mais fácil eu falar espanhol do que uma pessoa que é nativa em espanhol tentar falar português. Pra eles é muito difícil. E olha que são idiomas relativamente próximos, né? Mas pra eles eu sinto essa dificuldade. É muito difícil. Pra gente é mais fácil a questão da pronúncia. Então... todo brasileiro já domina o portunhol, né? Exato. Eu acho assim, porque eu tenho amigos colombianos, equatorianos, e eles realmente me perguntam as palavras em português e é bem difícil para eles a pronúncia, sabe? Bem difícil. Mas pra gente, se a gente sentar e estudar espanhol, acredito que sai muito mais fácil. Sim. Nessa questão aí, que nem do estrangeiro, o meu chefe, ele adora o Brasil. E nós fomos os primeiros brasileiros a entrar nessa empresa, né? Então, o que ele fez? Ele mora perto de Tóquio
Ele foi lá, comprou um dicionário de frases, japonês-português, e de vez em quando ele vai lá, né, que eu trabalho num setor separado, ele vai lá e... Como que fala isso? Já decorou bastante coisa em português. Daí ele escreve lá em japonês, em Romaji, né, em letras romanas, tal coisa. Quando ia entrar outros brasileiros aqui, ele queria saber como que falava seja bem-vindo, né? Se dedique, essas coisas assim, né? Então ele queria aprender em português para falar para as outras pessoas. Que legal. Eu acho incrível essa curiosidade, assim, do nosso idioma. Eu acho bem incrível. Profissão repórter. Marcela, eu queria saber como é que tá o cenário atual aí para você nesses tempos de pandemia, né? Visto que você trabalha com eventos, né? E a gente está vivendo um momento de isolamento social, cada país está num estágio, né? Mas no seu ofício aí, nas suas atividades, como que foi afetado? Todas as atividades programadas para esse ano foram suspensas. Teve um evento ou outro que foi adiado, mas é pouco provável que vai acontecer esse ano. No caso, a minha área paralisou completamente. Eu fico em casa, eu consigo falar um pouco sobre as lives que estão acontecendo. Eu não tem muito o que fazer. Trabalhar de casa mesmo. E aguardar aí o próximo ano. E por aí eles já deram alguma previsão de quando começa a voltar à normalidade? É difícil de ter uma previsão, né? Não tem previsão, porque inclusive algumas cidades que reabriram, né? Parece que o número de casos já tá voltando a subir. Putz. E, por exemplo, aqui em Nova York, nós estamos abrindo em estágios, né? Na segunda-feira passada, no último dia 8, as construções voltaram. Na próxima semana vão voltar alguns, acho que parece, os salões de beleza, mas tudo com muita restrição. E até o dia 22 os restaurantes vão poder atender, mas do lado de fora, na área externa. Entendi. Então, a gente está abrindo em estágios. Mas vamos aguardar. E emendando nessa sua resposta, Marcela, que nem você falou, né, das questões de live. Aí nos Estados Unidos, eles estão pipocando de live igual no Brasil, que cada dia tem 50 lives para o pessoal assistir. 52. Sim, por exemplo, eu ia trabalhar agora em Las Vegas, que é um dos eventos mais esperados do ano aqui nos Estados Unidos. E realmente não teve, mas o festival aconteceu no YouTube, na live. Então... Porra, que legal. Sim, então a gente tá acompanhando assim, tá se divertindo como pode. Tem que dar um jeitinho, Legal. não adianta. Sim, eu achei legal. E você, Ana? No meu caso, aqui no Japão, né, o pessoal que tá aqui sabe, a coisa, sim, melhorou bastante e tudo mais ou menos voltou ao normal, apesar das restrições, das máscaras, do distanciamento. Aqui, pelo menos na minha cidade, assim, tá estações lotadas, normal, trem, o centro da cidade tá bem movimentado, assim. Tá um cenário bem parecido com antes da pandemia. Não sei como é que tá em Tóquio, em outras regiões, mas eu acho que tá mais ou menos assim, a vida voltando ao normal. Mas eu, particularmente, tô um pouco assustada, assim, de ficar circulando em lugares movimentados, porque eu sei que pode voltar com tudo a qualquer momento. Então, o que eu posso fazer de casa, eu tô fazendo de casa. Se eu posso resolver as coisas por entrevistas por telefone e tal, a menos que tenha necessidade de tirar foto do entrevistado, de repente. Mas eu tô fazendo as coisas de casa, assim, tá funcionando bem. Daí é mais uma questão de segurança, assim, de garantia, porque não tem como ter muita certeza se passou, se tá circulando o vírus.
vírus, se daqui a pouco vai dar a segunda onda e vai explodir tudo, então... É que houveram poucos testes também. É difícil então dizer fico com medo, alguma coisa se não tem tô teste, confiando né? nesse cenário do Japão de baixos casos, são baixos testes também, como você disse. É até algo que eu queria te perguntar, puxando um pouco pro artigo que você escreveu mesmo, né, sobre aquela cidade daqui do Japão. O seu artigo, inclusive, eu achei muito legal, assim, porque foi meio que na direção oposta do que tava sendo mais divulgado, né, no resto, assim, que tava todo mundo falando, tá tudo muito controlado, tá tudo, tipo, a recuperação milagrosa do Japão, e você jogou a real mesmo ali, você falou do problema de teste, dessas coisas assim, e eu vou confessar que eu tava meio com essas coisas na cabeça, como é que o pessoal tá falando que tá tudo realmente controlado, de onde eles estão tirando essa ideia sem teste, assim, não tem como dar certeza nem que tá bom ou que tá ruim, né, porque não tem teste. Exatamente. Aí eu vi o seu artigo, achei legal demais, assim, essa parte de você ter puxado pro que tá acontecendo de verdade, né. Então, é que eu acho assim que rola uma admiração pelo Japão desde sempre. Lá no Brasil, assim, o pessoal acha que o Japão é perfeito, é tudo maravilhoso, é o coletivo, é a organização. E, de fato, tem o coletivo, tem a organização, isso tudo é verdade. Mas, na questão do vírus, esse caso dos testes foi muito importante e parecia que estavam passando pano pro Japão, porque o pessoal pensa no coletivo, todo mundo usa máscara, então é por isso que estão indo bem. Mas não é bem assim. Uma cidade como Tóquio, as pessoas se acumulam nos trens, viram sardinha ali, é muita aglomeração, é muita gente, muita aglomeração. E eu acho que essa questão do teste, assim, faltou ser mais mencionada pela mídia. E quando eu fui fazer o levantamento dessa província, na verdade, de Iwate, eu vi que também era uma das províncias que menos fazia testes. É uma província com 1,2 milhão de habitantes. E tinha uns 400 testes até agora, isso desde janeiro até agora. Caramba, cara. E a província que tem menos habitantes é Totô, ele tem 600 mil habitantes, já tinha feito mais de 600 testes, ainda é pouco, mas era muito mais do que essa província que não tem nenhum caso confirmado. Caramba, cara. Então, eu achei importante relatar isso, porque muita gente liga dizendo que tem sintoma e eles não encaminham pro teste. Isso aconteceu no Japão todo, na verdade. Não sei se era falta de teste ou se era o medo de divulgar. Não ficou muito claro, assim, por que não estavam fazendo esses testes. É legal você falar sobre isso, porque no Brasil a gente está vivendo aí um período complicado, principalmente em relação à informação, né? Não sei se você tem acompanhado a restrição de informações oficiais, quem que fornece, qual horário, não fornece para a imprensa não divulgar no maior veículo, enfim. Como é que você está lidando com isso? Se você já comentou um pouco aí, né, das suas suspeitas, mas de fato os órgãos aí estão ajudando, atrapalhando, como é que tá isso? Não, o governo japonês até que libera os dados, assim, por exemplo, dessa província, eu não tive dificuldade de achar informação no site da prefeitura. Eles dizem quantos testes eles já fizeram, quantas pessoas ligaram porque estão com sintomas e quantas pessoas ligaram simplesmente para tirar dúvidas sobre o vírus. Então, eles são bastante transparentes na divulgação dos dados. Mas, com relação a por que não fazem testes, assim, eles não dão respostas muito claras, dizem que de acordo com a necessidade eles vão aumentar os testes, que não tem tanta gente com sintoma. O Japão botou uns critérios bem pesados para aprovar a testagem. Na verdade, a pessoa tinha que ter febre por pelo menos 4 dias. E se não tivesse 4 dias de febre, aí não podia fazer o teste. Sim. E isso foi muito criticado por isso, assim. Não sei, talvez não tanto na mídia estrangeira, mas na mídia japonesa eu vi isso ser bastante comentado. Apesar de que, igual foi falado no programa anterior, que a gente tocou um pouco sobre essa parte do Covid, né? O Rafael, inclusive, ele falou lá que na China dessa forma também. Eles colocam a pessoa como se fosse em quarentena.
E se a pessoa tiver febre acima de 37,5, eu acho, por 2 ou 3 dias seguidos, é que eles vão fazer os testes e colocar a pessoa para fazer tratamento, essas coisas, né? Pois é, a impressão que eu tenho, eu não sei com relação à China, mas aqui eu acho que o pessoal respeita mais a orientação de quarentena. Porque eu vi que estava acontecendo no Brasil de muita gente ser orientado a ficar em casa porque tá com algum sintoma, alguma coisa, e não respeitar. Pessoa que pode estar com o vírus e não respeita os 14 dias, pelo menos, de quarentena. E isso é parte do problema também, de certa forma. Marcelo, eu sei que você não estava trabalhando com informações da pandemia diretamente, como a Ana. Mas como é que tá aí a sua realidade? E ainda mais Nova York foi uma cidade muito afetada, né, pela pandemia. Também em relação às informações, como estão as informações, mesmo, sei lá, como cidadã, como moradora da cidade, como é que você está vendo essas informações? Se são válidas, se estão legais? Sim, no início de tudo, foi realmente assustador, porque eu acho que vocês tiveram a oportunidade de ver nas mídias sociais que a cidade realmente esvaziou. Times Square, cara, eu vi a Times Square deserta. Os principais pontos turísticos daqui, realmente, a cidade ficou completamente vazia. Porém, eu vi que muita gente saiu de casa, acho que mais ou menos depois de um mês. Os parques estavam ficando cheios e depois que a temperatura subiu um pouquinho, porque agora nós estamos caminhando para o verão. Então, acabou já. A cidade não está completamente liberada, mas você pode notar um movimento bem considerável na rua. E muita gente sem tomar nenhuma medida de precaução, que é o mínimo, usar máscara. Então é muito fácil você ver pessoas não seguindo as medidas de segurança. Aqui não pode beber na rua, mas os bares estão ficando lotados com aglomerações. Realmente tá como se estivesse um dia normal. Eu fiquei bastante preocupada com os protestos nos Estados Unidos, super a favor, achei super necessário. Mas eu fiquei preocupada com a questão das aglomerações no momento de pandemia, e eu fiquei pensando se isso não ia aumentar o número de casos, mas até agora não fez efeito os protestos? Os protestos continuam acontecendo e alguns estados... Tem impactado os casos ou ainda não? Não, parece que antes de ontem Nova York registrou o primeiro dia sem nenhuma morte. Ai, que bom. Mas parece que aqui em Nova York está sendo o estado mais imune dos Estados Unidos. Porém, outros estados estão relatando que o número de casos está subindo novamente, né? Depois desse período de protesto. Acaba... Não tem como evitar, porque é muita aglomeração. E Estados Unidos é um país que testou bastante também, né? Então é mais fácil de você acreditar em dados quando há testes, no caso, né? Aí no caso, ainda tá em lockdown ou tá em quarentena? Quarentena. Na verdade, nós nunca entramos em lockdown. Aqui não. Inclusive, eles já liberaram, acho que já faz um mês, o teste de anticorpos, né? Não sei se aí vocês também estão tendo esse acesso, que é para saber se você já teve em algum momento o vírus. Eu fiz há 3 dias atrás, o resultado saiu em 2 dias, deu negativo. Então eles fizeram o anticorpos e o teste de Covid em mim, mas negativo. E eles testaram em vários pontos da cidade. Tinha até um drive-thru para fazer o teste. Posso reclamar, porque a estrutura para dar esse suporte realmente foi incrível. Pô, legal. Fala dessa parte de teste e tal, é meio difícil de não ligar isso ao Brasil também, né? No Brasil, tem muita fake news que tá vindo, inclusive, do próprio governo, né? Tem muito problema desse tipo. O governo fala uma coisa, o MS fala outra, e aí o governo fala outra coisa, o estadual fala uma coisa, o federal fala outra. Como tá sendo visto esse tipo, a mídia brasileira, não só a mídia brasileira, mas a situação do Brasil em si, dentro da mídia... aqui fora,
como tá sendo, principalmente a Ana que pegou mais essa parte também de jornalistas dessa área, tá tendo algum tipo de repercussão? O pessoal tem falado alguma coisa? O Brasil em si ficou com a reputação muito suja ou algo do gênero, ou ninguém tá nem aí na mídia daqui? Assim, eu acho que aqui, pelo menos, a mídia japonesa tá em busca de respostas. Eu até acabei dando uma entrevista para o jornal Yomiuri, porque eles queriam entrevistar um brasileiro justamente para fazer essa pergunta: por que que os casos explodiram no Brasil? E eu fico assim até com um pouco de vergonha, assim, porque o Japão, assim, a emissora japonesa e tal, fala 40 mil mortos no Brasil. Aí põe uma imagem do Bolsonaro e aspas dizendo: é só um resfriadinho. Sabe? E isso me deixa com muita vergonha, muita vergonha. Todos nós, né? Pelo amor de Deus. Eu acredito que seja muita questão cultural também. Eu acho que, assim, independente do governo não ter dado, assim, uma assistência, porque, no meu ver, a briga política no Brasil é uma briga infantil, posso afirmar isso. Mas também tem a questão cultural das pessoas não buscarem, não buscar informação, não buscar pela informação. É muito fácil ver na minha rede social as pessoas fazendo festa, comemorando aniversário, jogando futebol, fazendo churrasco. Então, assim, parece que ninguém leva nada a sério. Então, depois é muito fácil sentar e comparar o Brasil com países desenvolvidos. Mas não é bem assim que funciona. Também vai dar muito da consciência do ser humano. As pessoas falam, vírus. Não, isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí é vírus de... Eu já escutei que é vírus de rico. Vírus de quem viaja. É muita ignorância também. Sim. Eu acho que, no geral, o Brasil é uma bolha ainda. A gente não tem muita mente aberta. O que de fato está acontecendo no mundo, a seriedade da... E aqui, falando de onde eu estou, que é interior, é diferente de São Paulo, de outras cidades do Rio de Janeiro, que estão com tem maior número de casos, né? Essa coisa de sentir na pele está muito relacionada à proximidade. Então, se a pessoa não tem um parente, um vizinho, um amigo do parente que teve o vírus ou que teve complicações, trata como se fosse uma coisa um pouco distante, né? Infelizmente. Então, a Marcela, ela comentou sobre essa bolha do Brasil, né? Isso eu vejo acontecendo muito também fora do Brasil, né? Mas na comunidade brasileira em si. A Ana, eu trabalhei um tempo com a Ana, né, Ana? Sim. Na revista e ela estava nesse mesmo meio, inclusive. A comunidade brasileira aqui é fechada numa bolha dentro só da comunidade brasileira mesmo. Se você pegar brasileiros por aqui, eles não sabem muito o que acontece no Japão em si. O que eles têm conhecimento é sobre o que acontece do Japão dentro da comunidade brasileira, ponto. Apenas isso. Só a realidade que eles estão vivendo. Ali. Isso. Aí em Nova York, Marcela, já que você trabalha também numa mídia brasileira, como é que funciona a comunidade brasileira em relação a notícias? É assim também? É fechado só entre os brasileiros que moram aí mesmo? Exato. Acho que as pessoas, elas mudam de país, mas o país não sai delas, sabe? Então, é aquela coisa de só buscar por informações que interessam a eles e ponto. É aquela coisa de saber o que está acontecendo em torno. É uma coisa que eu volto a dizer, é muito uma questão cultural. Eu acho que as pessoas não têm muita mente aberta de viver a oportunidade que tem. Por exemplo, aqui é fácil você ver pessoas acessando só informações do Brasil. Tem gente que mora aqui há 17 anos e não fala o idioma, que acaba se acomodando. Então, muitas vezes está acontecendo muita coisa interessante em Nova York, algum tipo de benefício para os brasileiros que estão aqui, mas as pessoas não querem saber. Vivem muito em função do Brasil. Mas aqui ele tem a dificuldade do idioma, claro que é totalmente diferente, e a maioria dos brasileiros não falam japonês, mas aí, no caso, imagino que tenha mais gente com domínio do inglês, as pessoas não buscam se informar direto com a mídia americana, elas ficam mais dependendo da informação em português mesmo, a maioria, assim, em geral. A maioria tem, no caso, a Globo News instalada na televisão e, sabe? Tem gente que
fala que vai pra casa, tem que assistir novela. As pessoas realmente não vivem a cultura daqui, ficam muito presas às informações e o tempo inteiro tudo passa no Brasil. É muito parecido com o que acontece aqui no Japão. Eu acho legal, porque aqui em Nova York tem uma estrutura incrível para imigrantes, sabe? Você tem aulas de inglês de graça, você tem atividades de graça o tempo inteiro, então nem é desculpa para falar que a aula de inglês é cara. Não é, tem aula todo dia, diferentes atividades todo dia, mas as pessoas qual que é o interesse? Não tem interesse. Aqui tem esse mesmo cenário também. Você tem aulas gratuitas pra galera, não só de línguas, inclusive aulas profissionalizantes mesmo, sabe? Ah, legal. Inclusive o governo paga um salário de 120 mil, mais ou menos, enquanto você tá estudando, por mês, pra você realmente se manter ali. Isso daí é aberto pra todo mundo, não é coisa de... é só pra quem saiu da faculdade, coisas assim. Começa desde do aprendizado da língua em si, vai até esses estágios, assim, e é de graça. E uma coisa que acabou vindo isso na cabeça também, você consegue ver na própria mídia brasileira, aqui no caso, né, a diferença entre mídia em outras línguas, sabe? Por exemplo, eu pego muita informação sobre o Japão em si, em muitas mídias que tem inglês aqui. Sim. O que é meio triste, na verdade, porque a gente tem a mídia em português também, né? Mas o tipo de informação, a diferença de informação que você vê entre elas é bem diferente, sabe? Aqui eu vejo muita coisa nas mídias em inglês sobre, desde coisas mais simples, como a parte cultural mesmo, sabe? Restaurantes locais, música, festivais, até notícia em relação a dados oficiais, a economia e coisas assim. E realmente, do meu ponto de vista como leitor, não falando de alguém que tá de dentro ali, realmente o tipo de informação, a qualidade de informações que eu vejo entre um e outro é bem diferente, né? São bem diferentes. Mas também é porque os públicos são muito diferentes, né? A mídia inglesa, ela já é voltada para todos os estrangeiros que estão fazendo mil e uma coisas no Japão, enquanto que a mídia brasileira tem um perfil que está absorvendo aquela informação. Geralmente é o brasileiro que trabalha na fábrica, que está no meio da comunidade, não está em regiões afastadas, que está naquela bolha da comunidade. E eu ia falar sobre essa bolha porque eu acho que a rede de apoio que se cria em volta da comunidade acaba tornando tudo muito cômodo, que a pessoa não procura sair daquilo, não procura informações além daquilo e não procura nem estudar o idioma, porque, por exemplo, aqui na minha cidade, Hamamatsu, tem 10 mil brasileiros, e se eu não falasse japonês, eu tava muito tranquila. Eu vou na prefeitura, alguém me atende em português. Aí eu vou no hospital, alguém me atende em português. Tem gente falando português em tudo que é lugar, tem placa em português. Acho que essa rede de apoio, assim, também faz com que a pessoa fique naquele comodismo e não procure muito sair daquilo, assim. A própria bolha fecha mais ainda a bolha, né? Para os brasileiros que estão em regiões mais afastadas, que não convivem com outros brasileiros, esses acabam aprendendo japonês, acabam se virando por causa da necessidade. Necessidade de falar mais alto. Eu também, quando eu cheguei aqui sem falar inglês, realmente eu não vi muita dificuldade em conviver aqui na cidade. Porque tem até pagode, gente. Aqui tem bastante. Em inglês, não? Não, em português. Tem a semana do do forró, pagode, tem o dia do axé, gente, atende toda a parte do Brasil aqui. Então, realmente, como a Ana falou, é muito cômodo para as pessoas que vêm para cá. A mídia brasileira, ela tá muito focada nas necessidades desse público. E, por exemplo, causas que envolvem trabalho, legislação, serviços que os brasileiros já conhecem, a gente acaba desprendendo muita energia, muito tempo nessas questões que tentam solucionar ou melhorar um pouco a vida das pessoas que estão dentro da bolha e que, porque estão dentro da bolha,
bolha acabam perdendo algumas coisas, acabam perdendo informações, acabam desconhecendo seus direitos quando dá algum problema no trabalho e tudo mais. Então, o foco acaba sendo muito nisso e fica um pouco difícil de abranger tanta coisa. De repente, a mídia em inglês tem mais gente, tem mais... o público é mais abrangente, de repente eles têm mais gente produzindo conteúdo variado, também deve ter um pouco disso. Só para encerrar a questão das fake news aí, eu queria saber, independente da pandemia, como elas interferem no dia a dia de vocês, na apuração, os procedimentos, até mesmo em relação a essa questão da bolha. Hoje é um assunto que está em atualidade, independente desse período que a gente vive, né? Deve ter mudado muito o conceito, algumas coisas que vocês fazem no dia a dia. Como que vocês lidam com fake news? É uma praga, ó. Isso que é a minha opinião sincera sobre fake news. É um problema gigantesco. E eu acho assim que a polarização política, ela piora a questão das fake news. E eu percebi assim, de repente, desde a última eleição de 2018 para cá, até da eleição do Trump nos Estados Unidos, começou a gerar uma desconfiança com relação à mídia tradicional, enquanto que as fake news se tornaram fonte de informação. Então, assim, eu vi muita gente que começa a não acreditar mais no que os jornais dizem, mas recebem mensagem no WhatsApp sem verificar a fonte desconhecida, e saem reproduzindo aquilo como se fosse verdade. E isso é muito danoso, assim. Foi danoso na época das eleições, é danoso numa época de pandemia também, que as pessoas precisam de informações corretas do que está acontecendo e de como agir, e às vezes essas informações falsas fazem a pessoa pensar, não, tá tudo bem, vou fazer o que eu quero. E acaba causando um problema, assim. Eu sempre olho a informação com muita desconfiança, acredito que a Marcela também, qualquer jornalista. Se as pessoas não buscam informações corretas, elas ficam confusas, elas saem comprando cloroquina, por exemplo, sem saber direito sobre a questão da cloroquina. Isso é falta de informação, é falta de buscar a informação correta. Então a gente que é jornalista, assim, tem um olhar redobrado com isso. Eu vejo um título estranho, eu já quero saber da onde que veio. Às vezes até mesmo um site confiável publica alguma coisa que não é real, mas foi algum erro, assim, não foi de propósito. Como uma notícia que andou saindo que o Japão ia bancar metade dos custos de viagem dos turistas, uma coisa assim, que na verdade não tinha nada a ver, mas isso saiu em vários lugares, e até um amigo meu foi desmentir essa notícia, e depois eu desmenti outra num blog que tava saindo por aí, que o Japão não fez isolamento e venceu o vírus. E eu não sei de onde tiraram isso, que não tinha feito isolamento, porque isolamento foi o que mais aconteceu aqui. Bom, nem todo mundo concorda, dependendo da região, não teve tanto isolamento, claro, mas numa maneira geral, assim, nas cidades grandes, teve, alguns lugares não, mas de uma maneira geral, assim, as pessoas respeitaram o estado de emergência e tal. E não dá pra dizer que não teve, que a vida tava normal aqui, que ninguém tava fazendo nada, que tava tudo aberto, porque não é bem assim. Então eu fico bem de olho, assim, nessas informações, e quando eu vejo que tá rolando alguma coisa por aí que não é bem assim, eu fico querendo corrigir a informação e postar em algum lugar. É uma missão que todos nós jornalistas temos, né, de passar a informação correta e de ajudar a apurar a informação que tá por aí, que não é correta e que tá passando uma impressão errada para as pessoas. Então é um fardo que a gente carrega, as fake news. E pra você, Marcela? Eu acredito que as pessoas, elas consomem com muita facilidade fake news. Então, para vocês que estão nos ouvindo agora, gente, certifiquem-se de tudo, desconfiem de tudo do que vocês recebem, principalmente no WhatsApp, porque a propagação de fake news é muito fácil. Então as pessoas acabam absorvendo aquilo sem despertar um mínimo de interesse numa pesquisa simples no Google para saber se de fato aquilo é verdade. Então eu acho que é muito importante as pessoas desconfiarem de tudo que recebem, porque é muito controverso. Esse mundo de hoje
ele é muito aberto para qualquer tipo de informação, mas a gente acaba absorvendo com facilidade. Minha mãe, outro dia, falou, minha filha, se você pegar o coronavírus, é só tomar um chá com gengibre e limão. Eu falei, mãe, não é bem assim que funciona. E ela fala, não, porque aqui agora tá tendo tal coisa. Mãe, vai numa mídia de confiança, busca saber se isso é verdade, não leva isso como algo verdadeiro. Então, acho que a gente tem que ser muito cauteloso em tudo que a gente lê hoje em dia na internet. Profissão repórter. E então, Marcela, quais são os trabalhos que você está se dedicando nesse momento? Eu estou me dedicando bastante na carreira freelancer, então eu entrei até num grupo que faz roteiros para pequenos filmes. Legal, hein? Sim, eu acho muito interessante. Eu amo essa parte do jornalismo, essa parte ampla do jornalismo. Então, eu quero descobrir essa oportunidade que eu tenho aqui. Porque realmente quando eu cheguei eu sabia que a gente tem vários caminhos, sabe? E hoje que eu tô tendo esse conhecimento eu quero explorar bastante. Então eu quero escrever roteiros, eu quero... Atualmente já trabalho com copywriter e eu também faço as coberturas dos festivais e realmente eu quero muito ter a oportunidade de expandir a minha profissão no lugar onde eu escolhi viver. Depois, se você quiser, a gente tem um roteiro legal aqui de 3 amigos que moravam 2 no Japão, no Brasil e decidiram fazer Sim! Bacaníssima! Ana, quais são os trabalhos que você está se dedicando nesse momento? Então, eu também tô na questão do freelancer, assim, porque como eu fiquei 5 anos muito focada na comunidade brasileira no Japão, agora eu quero me focar um pouco mais para fazer trabalho sobre o Japão para a mídia brasileira. Então eu tô encaminhando essas coisas, pesquisando assuntos, comecei com a BBC, mas espero alcançar outros veículos também, para mostrar assim coisas do Japão que que acabam não saindo do Japão, mas que são interessantes. E aproveitando a questão de saber o idioma japonês também, que me dá acesso às notícias diretas do Japão, o que está acontecendo, para eu buscar pautas interessantes que possam interessar ao Brasil. Então eu estou muito interessada assim, em poder fazer mais trabalhos pensando em explorar mais as questões do Japão para a mídia brasileira. E como eu falei antes, eu estou com o pé afundado na literatura. Eu escrevi alguns livros nos últimos anos de ficção mesmo. Escrevi 3 livros. Legal. E agora eu tô trabalhando nesses livros também, que eu quero publicar ano que vem, independente, assim. E eu preciso editar, revisar e tal. Então eu tô nessas 2 áreas ali, o freelancer, o jornalismo, mas também a literatura. Legal. Inclusive, fiquei sabendo que você vai escrever aí para um site, é verdade? Para o Press Startcast, com notícias. Ainda não recebi nenhum convite oficial. Já fica o convite aqui já então, pô. Claro, podendo colaborar, tô aqui para isso. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Bom, pessoal, vocês viram aí que essa área de jornalismo ela é bem interessante e como até as meninas disseram aí, não é uma coisa que você fica engessado, não precisa ser só jornalista, eu vou trabalhar numa mídia. Elas são um bom exemplo disso daí, que mesmo que ela não esteja fixa numa área, vai correndo e falando, principalmente juntando o útil ao agradável, né? E então vamos começar aí o encerramento. Como já é de tradição, eu vou começar pelo meu lado direito com você, Andrei. Beleza, gente. Eu quero agradecer aí a participação da Ana, da Marcela. Foi muito legal esse bate-papo. Deu pra gente ter uma visão e até mesmo experimentar um pouco de como é a rotina delas, como é esse trabalho. E acho que para quem
ouvindo deve ter até despertado assim uma curiosidade maior para quem quer seguir essa carreira como uma ajuda. Eu vou falar de algumas dicas, né, como a gente está acostumado aí. Não está necessariamente ligado aos assuntos que a gente falou, mas sim ao jornalismo. Tem um livro passado nos cursos, já não é tão novo, se chama Notícias do Planalto, um livro que fala sobre a imprensa brasileira, né? Conta a história de como se originou, as famílias, em que elas começaram a imprensa no Brasil, até chegar ao impeachment do Collor. Por isso que eu disse, ele não é tão novo, foi lançado naquela época, porque foi uma situação em que as mídias foram muito atuantes, né? E também tem um documentário chamado O Mercado de Notícias, do Jorge Furtado, é muito legal, ele faz uma mistura de linguagem com teatro, entrevista, também entrevista várias dessas pessoas que estão no Notícias do Planalto também, que são jornalistas, que estão na mídia. Para encerrar um site, né, para ficar as 3 mídias aí, cinema, livro e internet, aqui do Brasil, né, o Observatório da Imprensa, que é bem confiável, ele é como se fosse um regulador mesmo da imprensa, lá tem muita matéria legal e de gente importante. Obrigado por escutarem o nosso podcast e obrigado aí aos participantes, foi muito bacana. Abraço e até mais. Ana, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aí por trazer informações sobre essa área, as informações aqui do Japão. Eu vou pedir que você deixe suas considerações finais e o seu tchau pro pessoal. Primeiro, muito obrigada pelo convite, foi super divertido conversar com o pessoal do Press Start e muito obrigada também a todos os ouvintes que estão interessados nesse tema, que querem saber um pouco mais da nossa profissão e poder compartilhar um pouco do meu pensamento, da minha experiência como jornalista, principalmente fora do Brasil, assim, é muito gratificante. Então agradeço a todos os ouvintes que acompanharam o programa até o final. E é isso aí, procurem sempre a informação correta, desconfiem de tudo que vocês verem. E é isso aí, galera. Um abraço. Lembrando que o link dessas matérias que a Ana comentou e as redes sociais dela vai estar na descrição desse episódio. Marcela, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas informações aí de Nova York, e eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Gente, eu que agradeço o convite, amei demais esse bate-papo aqui. Galera que está nos ouvindo agora, sempre sobre as informações, pesquisem, busquem, e é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre os festivais aqui dos Estados Unidos, é só seguir. Espero retornar em breve, que eu amei demais. Obrigadão. Lembrando também que as redes sociais da Marcela também estarão na descrição desse episódio. E como já é de tradição, Renin, eu vou pedir agora que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Opa, Ana, Marcela, muito obrigado por terem aceitado aí o convite. Foi divertido pra caramba conversar com vocês. Estão convidadas a voltar sempre que quiserem. O pessoal que ouviu a gente até aqui, valeu, espero que tenham curtido. E chequem sempre as fontes. Isso é bem importante, em época de tanta fake news, né? E é isso. Valeu, galera. Falou! E eu também vou deixando as minhas considerações finais. Gostaria de agradecer novamente a Ana e a Marcela pelo bate-papo, que foi bem legal. E sempre que quiserem participar, sejam bem-vindas ao programa. Eu gostaria de deixar uma dica para vocês, starteiros. Sempre chequem as fontes antes de passar qualquer notícia para frente, para evitar de proliferar a fake news. E se vocês desejarem ser jornalistas, façam igual as meninas. Persistam nos seus sonhos, não deixem que as pessoas digam o que você deve ou não fazer. E gostaria também de lembrar que este e todos os outros episódios vocês encontram no nosso site pressstartcast.com.br e nos principais agregadores. E comentem lá nas nossas redes sociais, como Instagram e Facebook, o que vocês estão achando dos nossos episódios. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau! Até o próximo programa. Que pena! O programa já está acabando, mas não fique triste. Logo logo tem mais uma edição do Press Starcast novinha para você. Siga nossas redes sociais. Press Starcast.